todos os irmãos. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículo 26 e 27. Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Tiago 1, 26 e 27. E diz assim o texto. Todos acharam? Quem achou diz amém. Amém. O texto diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Deus nos abençoe, que Ele possa estar falando ao nosso coração. Irmãos, há várias religiões no mundo, e a palavra religião vem da palavra latina religare, ou religare, que significa religar. Então, o intuito da religião, não apenas do cristianismo, que é considerado também pelas pessoas uma religião, mas para nós é muito mais do que isso. Nós vemos o cristianismo não como uma religião, mas como um estilo de vida. Mas a palavra religião quer dizer religar. Então, o intuito da religião, ou da palavra religião, ou do seu conceito, ou do que está por trás de tudo isso, é fazer uma religação do homem a Deus. Então, quando o pecado entrou no mundo, a ideia foi, aqui, desse termo, nessa palavra, que o homem foi desligado e que ele precisava se reconectar com Deus. E a religião foi, então, uma tentativa das pessoas de religar o homem a Deus. Também não podemos negar que o cristianismo não deixa de ser uma religião, mas nós não encaramos como tal. E nós não olhamos para o cristianismo como uma mera religiosidade vazia, seca, balofa, não. Mas quando nós olhamos para o cristianismo e para a vida cristã, nós a vemos com outros olhos. Nós não a vemos como um rito, nós não a vemos como uma tradição, nós não a vemos como um conjunto de normas, mas nós vemos o cristianismo como uma oportunidade de relacionar com o nosso Deus. Diante de tantas religiões hoje no mundo, as pessoas ficam perguntando: qual é a boa? Qual é a ruim? Qual é a religião que eu preciso fazer parte? Hoje, há pessoas interessadas em se informar sobre o assunto. Há pessoas interessadas em ter uma religião. E aí pessoas ficam perguntando: qual é a boa, qual é a ruim, qual é a aprovada, qual é a reprovada? Onde é que eu estudo sobre esse assunto para escolher uma determinada religião? O texto que nós acabamos de ler aqui, nós vemos que Tiago apresenta uma série de princípios e ele vem nos mostrar aqui algumas coisas interessantes sobre esse assunto. Vale a pena lembrar, irmãos, que Tiago era judeu, e que ele, com certeza, havia também recebido uma carga muito grande de pressupostos judaicos. Dentre esses pressupostos judaicos, com certeza ele havia recebido aqueles que faziam parte, da cultura e dos ritos judaicos. Em outro momento, haviam pessoas também dizendo, e até em outro momento Tiago defendia também que para ser cristão, para fazer parte da igreja cristã, as pessoas e as crianças precisavam também se submeter a circuncisão. Foi lá em Gálatas que o apóstolo Paulo discute sobre esse assunto e fala sobre esse assunto. E Tiago então fica convencido de que para fazer
fazer parte do cristianismo, ou seja, para ser cristão, o que eu preciso é de Cristo, o meu coração transformado por Ele. Mas o que eu quero pensar com os irmãos aqui nessa noite é sobre essa expressão aqui que nós vemos. Ele começa dizendo no versículo 26, se alguém supõe ser religioso. Essa palavra hoje está até em baixa nos nossos dias. As pessoas nem gostam, né, dessas palavras. E essa palavra, esse termo é até visto com desprezo nos nossos dias de hoje, né, a palavra religioso. Mas o que Tiago estava querendo dizer aqui, né, nós poderíamos aqui substituir essa palavra, ele está dizendo: se alguém supõe ser devoto, se alguém supõe ser piedoso, se alguém supõe ser cristão, se alguém supõe servir o Senhor, essas coisas aqui precisam fazer parte da vida. Irmãos, então o que Tiago vem nos mostrar aqui é sobre a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? Ele não fala nomes aqui, os nomes das verdadeiras ou da verdadeira religião, mas ele nos mostra aqui algumas práticas interessantes que nós precisamos observar aqui nesse texto. A primeira coisa que nós entendemos aqui nesse texto é que a verdadeira religião, ou que o verdadeiro piedoso, ele se preocupa em ser muito mais do que parecer. Vou repetir, né? A verdadeira religião se preocupa muito mais em ser do que em parecer. Mas para nós, no mundo que nós vivemos, as pessoas se preocupam muito mais com parecer. As pessoas se preocupam muito mais com os estereótipos, com a estética. As pessoas se preocupam muito mais em se parecer e ser visto pelas pessoas e serem consideradas cristãs. Um dia desse eu estava vindo aqui para a igreja até, e um vizinho, um pouco mais distante lá de casa, mas conhecido, costuma frequentar a praça. E aí, juntamente com uma certa galera que não tem boas intenções, e um dia desse, ele estava com a Bíblia na mão, e lá na esquina, cumprimentando o pastor da igreja, dizendo: a paz do Senhor. Eu disse: meu Deus. Então, irmãos, a preocupação das pessoas é em se parecer cristãs, em se parecer crente. Por isso que há esses termos, os jargões que as pessoas usam, para que elas possam ser vistas como cristãs. Por isso que alguém que não é cristão, principalmente no período eleitoral, candidatos chegam na casa de alguém que ele sabe ser crente, e aí ele chega, ao invés de dizer assim, bom dia, ele diz assim, a paz do Senhor. Por quê? Porque ele entende que esse é o termo usado, porque ele entende que o que caracteriza um cristão, de repente, é esse tipo de salvação. Nada contra isso, nada contra essa salvação de maneira alguma. Mas a preocupação que nós observamos aqui nesse texto, a preocupação de Tiago, era o que estava por trás das falas das pessoas, o que motivava as falas, o que motivava as saudações, o que motivava aquilo que as pessoas falavam. Então, irmãos, se há algo que nós precisamos pensar seriamente é o que motiva as nossas falas, o que motiva as nossas conversas, o que motiva aquilo que nós falamos, o que motiva as nossas exortações. Então, muitas vezes, nós falamos sem prestarmos atenção na repercussão daquilo que nós estamos falando, sem prestarmos atenção no impacto daquilo que nós estamos falando, porque simplesmente a nossa preocupação é em parecermos cristãos. Então, a grande preocupação de Tiago aqui é essa. A preocupação dele era que o cristianismo não é parecer, mas o cristianismo é ser. Então, o mais importante, irmãos, não é parece ser cristão, mas é ser. É viver como, é ser cristão. A nossa preocupação muitas vezes é com a aparência, com a estética, com o modelo, com a maneira, como me apresento e
como sou visto pelas pessoas. Por isso Tiago aqui, então, agora ele vem dizer e falar sobre isso aqui com mais detalhes, e ele começa então no versículo 16, dizendo assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então Tiago está dizendo: olha, quem é cristão preocupa-se em ser, preocupa-se com a motivação das suas falas, com a motivação das suas conversas, preocupa no impacto que isso vai causar na vida das pessoas, e no bem ou no mal que isso vai causar na vida das pessoas. Então, irmãos, por isso que precisamos de nos preocupar com a motivação, com o impacto, com a repercussão e com aquilo que nós queremos alcançar em tudo aquilo que nós falamos e nós expressamos. Então, o cristianismo é muito mais ser do que parecer. E as pessoas estão preocupadas em parecer. As pessoas estão preocupadas com estereótipos. As pessoas estão preocupadas com como é que alguém vai me descrever como cristão. Qual é a roupa que eu devo vestir? Quais são os termos que eu devo usar? Quais são as conversas que eu devo introduzir? De que maneira que as pessoas vão me enxergar como cristão? Isso é parecer. Mas ser é diferente. Ser vem lá da alma, ser vem da natureza. então a preocupação precisa ser com a minha natureza. A preocupação precisa ser com uma natureza totalmente transformada, com a construção e com a formação de uma nova natureza nas nossas vidas. Essa é a primeira coisa que nós entendemos aqui. A verdadeira religião, ou no conceito de Tiago, é aquela que se preocupa muito mais em ser do que em parecer. Mas há uma segunda coisa que nós entendemos aqui nesse texto. Ele continua dizendo, agora há uma continuação aqui do versículo 27. Então, primeiro ele diz: se alguém supõe ser religioso ou piedoso, e não refreia a língua, ou seja, não restringe os seus desejos e as suas vontades, não restringe até os seus próprios pensamentos, porque a fala também é fruto daquilo que nós pensamos. Mas ele continua dizendo aqui, ele diz: quem não faz isso, quem não restringe isso, aí diz a religião é para você, não tem valor nenhum. Mas ele continua agora dizendo no versículo 27. Então nós aprendemos que a verdadeira religião preocupa-se muito mais em ser do que parecer. Segundo, a verdadeira religião, ela também se preocupa em ser generoso e se preocupa em minimizar as aflições e as mazelas das pessoas. Vejam agora o que ele vem dizer. Aí no versículo 27, agora Tiago diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Irmãos, vejam as expressões que ele usa aqui nesse texto. Agora ele diz: a religião, ou seja, o relacionamento puro e sem mácula, sem mancha, para com o nosso Deus e Pai é esta. Então, irmãos, no conceito das pessoas, aos olhos das pessoas, a religião pode ser de uma maneira. Ela pode ter alguns traços, e as pessoas colocam os traços de como deve ser uma boa religião. Mas aqui Tiago diz que a religião pura e sem mácula compara com o nosso Deus e Pai, ou seja, aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Aí agora ele diz: é aquela que minimiza as aflições e as mazelas das pessoas. E ele diz então aqui, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Irmãos, a igreja é chamada para consolar pessoas. A igreja é chamada para pregar o Evangelho. A igreja é chamada também para minimizar as aflições das pessoas. Então, deve haver em nosso coração preocupação com os nossos irmãos. E aqui ele está citando esse caso aqui dos órfãos e das viúvas, porque já havia acontecido.
e isso está registrado lá em Atos dos Apóstolos, há um questionamento, há uma reclamação, né, por parte de algumas pessoas, dizendo que algumas viúvas estavam sendo esquecidas. Mas na verdade, as viúvas que estavam sendo esquecidas eram as viúvas dos gentios, porque as viúvas que pertenciam ao judaísmo, as viúvas dos judeus estavam sendo amparadas. Então estava tendo ali no meio da igreja uma espécie de um preconceito, né? Porque as viúvas dos gentios estavam ali sendo esquecidas. Então já havia tido um problema ali em relação a isso. E agora Tiago vem lembrar aqui que a religião pura e sem mácula diante de Deus consiste em minimizar as aflições das pessoas. Então, irmãos, a igreja também atua abençoando pessoas. A igreja também atua, ajudando pessoas. Então deve haver a preocupação não apenas com o nosso bem-estar, deve haver também uma preocupação nossa com a vida dos nossos irmãos, com as mazelas enfrentadas pelos nossos irmãos. Por isso intercedemos por eles, por isso os ajudamos naquilo que podemos ajudar. Por isso a igreja contribui com aqueles que são necessitados. É por isso que a igreja visita pessoas que estão em aflição, sejam elas de natureza física ou outros tipos. É por isso que a igreja estende a mão, àquele que necessita, àquele que está em aflição, porque essa é uma maneira de minimizar, de ser um instrumento de Deus para minimizar as aflições das pessoas aqui na terra. Irmãos, essa não é a principal função, mas essa também é uma função da igreja, minimizar as aflições das pessoas. Então a pergunta é: o que podemos fazer para ajudar os nossos irmãos? O que podemos fazer para estender a mão para os nossos irmãos? Então aqueles que estão enfermos, a gente pode orar por eles, a gente pode visitá-los, a gente pode contribuir e ajudar aqueles que estão estão desempregados, e a gente pode ajudar a minimizar as mazelas daqueles que estão vivendo tempos difíceis. Há pessoas, e nós temos entre nós pessoas que estão mais velhas, pessoas que já não mais conseguem vir à igreja. É o nosso momento agora de se fazer presente. Então, com aqueles que não podem mais vir à igreja, agora é o momento de nós, igreja, irmos até eles. Então, esta é a segunda coisa que nós aprendemos aqui, que a verdadeira religião, primeiro, ela se preocupa mais em ser do que parecer. A verdadeira religião, ela se preocupa em minimizar também as aflições dos irmãos. Irmãos, todos nós passamos por dificuldades aqui neste mundo. Todos nós passamos por mazelas aqui nesta vida. Mas a melhor coisa que existe é passarmos por situações difíceis, enfrentarmos situações difíceis junto com pessoas que nos amam, ao lado de pessoas que nos consolam, ao lado de pessoas que oram por nós, ao lado de pessoas que estão de mãos dadas conosco. Por isso que nos piores momentos da nossa vida, nos momentos mais críticos, o que nós iremos lembrar são das pessoas que estiveram ao nosso lado. Então, quando tudo passar, quando nós vencermos as aflições do presente momento, anos depois, nós iremos lembrar que foram aquelas pessoas que estiveram ao nosso lado, que oraram por nós, que estenderam a mão, que nos visitaram, que estiveram chorando junto conosco, nos ajudando a tornar as nossas mazelas e as nossas aflições mais leves para que a gente possa carregar. Então, isso também é função da igreja. Isso também é nossa função. Mas há também uma terceira coisa agora que nós aprendemos aqui. Ele continua dizendo que a religião, então, pura e sem mácula, ou seja, sem mancha, para com o nosso Deus e Pai, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Aí ele diz no finalzinho aqui agora: e a si mesmo guardar-se incontaminado tudo. Irmãos, também a verdadeira piedade, a vida do piedoso aqui desse mundo. E quando eu falo de
piedoso, eu não estou me referindo aqui àquele que se compadece das pessoas, mas eu estou falando do cristão, do crente. E a palavra piedade, né, vem da palavra do grego pio, que significa crente. Né? Então, o piedoso é aquele que é cristão. Então, agora eu vim dizer, né, que a verdadeira religião também consiste em guardar-se incontaminado tudo. Irmãos, se nós pensamos que hoje o mundo é cheio de contaminações, no sentido de contaminações espirituais, esse mundo da época de Tiago já era assim desse jeito. E talvez nós tenhamos a tendência de pensarmos que naquela época tudo era mais fácil, tinha menos entretenimento, tinha menos possibilidades de pecar, tinha menos possibilidades de mancharmos a nossa vida, tinha menos possibilidade de envolvermos e do nosso coração ser envolvido com o pecado. Engano nosso, porque sempre houve, nas devidas proporções e das devidas maneiras, as diversas maneiras que as pessoas tinham de se divertir e também de ter uma vida totalmente impura e imaculada. E coisas que nós estamos vendo hoje nos nossos dias são coisas que se repetem. Muitas coisas estão se repetindo. Condutas indecorosas vão se repetindo de tempo em tempo. Pecados horrorosos, não que haja algum que não seja, vão se repetindo também de época em época. Por isso aqui, Tiago vem dizer que uma das características da verdadeira religião ou do verdadeiro piedoso é que ele sabe viver e sabe relacionar aquilo. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que nós não somos deste mundo. Aqui nós estamos, aqui vivemos, aqui construímos a nossa vida, mas nós não somos deste mundo. Por isso que nós devemos viver a nossa vida e devemos saber relacionarmos aquele mundo sem sermos contaminados por ele. É bem verdade que a vida cristã não é uma vida de ascetismo ou de deixa de fazer. Em muitas séculos atrás, a gente vai perceber no decorrer da história, várias condutas sendo tomadas, várias posturas sendo tomadas, numa tentativa de purificar a vida, numa tentativa de pecar menos, numa tentativa de viver uma vida mais santa. Por isso, os mosteiros foram construídos, por isso pessoas deixaram as cidades da época e foram morar em mosteiros, em lugares distantes, para que lá eles estivessem longe do que eles consideravam a fonte de contaminação. Então talvez nas cidades estavam ali os lugares de grandes contaminações, ou seja, da contaminação da alma, da contaminação do coração. Talvez nas grandes cidades estivéssemos os pecados supitando e as possibilidades de pecar e de satisfazer todos os meus desejos, todas as minhas vontades estivessem ali presentes nas cidades. E aí muitos decidiram, os monges principalmente, decidiram mudar-se para os mosteiros numa tentativa de serem melhores, numa tentativa de não se misturar, numa tentativa de purificar a vida e purificar a alma. Irmãos, isso não adianta nada. Séculos depois de tudo isso, descobriram-se encanadores que foram contratados para consertar as tubulações dos mosteiros. Iam consertando as tubulações e descobriam lá fetos humanos entupindo as tubulações dos mosteiros. E aí então se descobria que lá os pecados também aconteciam. Lá também o desejo das pessoas se aflorava. Lá também os sonhos pecaminosos aconteciam. Então concluiu-se que não era o lugar onde as pessoas estavam, não era os grandes centros, não era só nos grandes centros que tinham a oportunidade de pecar e de contaminar-se. Na zona rural também tinha, onde estavam os mosteiros também tinha, onde
tinha pessoas, tinha oportunidade de pecar. Irmãos, então a preocupação de Tiago, o que Tiago está dizendo aqui, é que nós precisamos saber viver aqui neste mundo como cidadão do reino celestial. Que nós precisamos aqui, vivermos neste mundo como cidadão de outro reino. Na verdade, nós somos cidadãos de dois mundos. Somos cidadãos aqui deste mundo porque cumprimos aqui, aqui pagamos impostos, aqui trabalhamos, aqui pagamos as nossas contas, pertencemos a um determinado reino. No nosso caso aqui, vivemos no Brasil, mas pertencemos a uma outra pátria, uma pátria superior, uma pátria que o apóstolo Paulo fala assim: eu aspiro à pátria superior. Então, irmãos, isso nos ajuda a vivermos uma vida mais santa, quando a nossa cabeça e o nosso coração estão no céu. Por isso o apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. Mas também, se o nosso coração, se a nossa natureza não for transformada, tudo vai ser uma oportunidade para o pecado. Tudo vai ser uma oportunidade de contaminação. Por isso, irmãos, a mudança que precisa acontecer na nossa vida não é de fora para dentro. Por isso que a mudança que precisa acontecer na nossa vida não é apenas de parecermos, de estética, daquilo que a gente quer ou da maneira que a gente quer que as pessoas nos vejam. Mas a mudança que precisa acontecer na nossa vida é aqui dentro do nosso coração. Porque se aqui estiver tudo resolvido, se aqui dentro do nosso coração, se estiver tudo resolvido aqui, as coisas exteriores ou aqui deste mundo não vão mexer com os nossos desejos e não vão mexer com as nossas vontades. Por isso, então, Tiago vem dizer e vem nos mostrar aqui. Então, ele vem ensinar aqui, falando para todo o povo judeu, ele vem dizer: olha, a verdadeira religião ou o verdadeiro piedoso não é aquele apenas nascido na cultura judaica, não é apenas aquele que tem tradição judaica, mas é aquele que se preocupa muito mais em ser que parecer. Ele diz: o verdadeiro piedoso é aquele que também se preocupa não apenas com o seu dinheiro, mas em minorar as mazelas das pessoas. Por isso ele se preocupa com o próximo, por isso ele visita o enfermo, por isso ele faz tudo que pode para ajudar irmãos, por isso ele visita aqueles que muitas vezes são excluídos, por isso ele visita aqueles que estão menos favorecidos, por isso ele se preocupa com a necessidade também dos outros irmãos. E aí ele diz aqui no final que o verdadeiro piedoso é aquele que sabe viver nesse mundo sem se manchar, sem se contaminar, de maneira como um cidadão de um outro reino, de uma outra pátria. Então que assim sejamos, que possamos estar pensando seriamente sobre isso. Então, qual é? Agora nós voltamos à pergunta do início. Qual é a boa religião? Qual religião é boa? Qual religião é boa? Tiago responde aqui: é aquela que se preocupa mais em ser do que parecer. Que Deus nos abençoe, que assim sejamos piedosos aos olhos do Senhor.